Os carismas fazem parte da missão evangelizadora da Igreja. Marcos capítulo 16, versículo 17. Esses sinais acompanharão os que crerem. Muito bem-vindo a mais um vídeo. Peço que você fique até o final, pois falarei de 2 pontos que são uma ameaça à manifestação dos carismas nesse tempo. Os carismas precisam acompanhar a evangelização, a pregação. Mas existem ventos contrários que podem abafar esses carismas. Se olharmos para a igreja, percebemos que ela tem as 2 dimensões, a carismática e a institucional. E uma não suprime a outra, as 2 são necessárias e precisam caminhar em harmonia. Podemos olhar para a vida de Jesus e perceber as dimensões, tanto institucional quanto carismática. Institucional, quando ele diz: Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Desde Jesus menino, ele no templo, pregando, ensinando. Se observarmos, quando ele fala da moeda, dai a Deus o que é de Deus, dai a César o que é de César, ele expulsando os vendedores do templo. Então ali a gente consegue perceber essa atitude mais institucional de Jesus, e podemos perceber isso também nas cartas, principalmente São Paulo. Ele vai citar muito a dimensão institucional quando ele escreve cartas falando sobre a questão da organização, do zelo, quando ele vai confiando as igrejas a outros discípulos, enfim. E a gente pode perceber também a dimensão carismática da igreja na vida de Jesus. Por exemplo, quando ele expulsava demônios, quando ele fazia uso do dom do discernimento dos espíritos, quando ele exortou Pedro, por exemplo, quando Pedro disse que não era para ele morrer na cruz. Além de tantos outros momentos, a Bíblia vai dizer que Jesus curou a muitos, expulsou demônios. Aí a gente observa em Jesus a manifestação carismática. Isso deixa muito claro para nós que a igreja sempre precisará das 2 dimensões, elas precisam caminhar em harmonia. Mas nós podemos agora falando da primeira ameaça, a cultura. A cultura moderna ou pós-moderna, ela tenta abafar os carismas, e o demônio, o inimigo de Deus, aquele que detesta demais a manifestação dos carismas, porque a gente sabe que os carismas levam as pessoas a acreditarem ainda mais no poder de Deus, na sua ação agindo aqui e agora. Então o demônio vai se utilizar da cultura para tentar abafar os carismas. Então a primeira ameaça é a cultura. A gente vai criando aquela mentalidade do politicamente correto. Olha, eu tenho que ter cuidado na maneira como orar, porque senão eu vou estar sendo uma pessoa exagerada. E assim a gente vai abafando os carismas pouco a pouco. É claro que aqui eu não estou falando de de agirmos com exagero, nada disso. Eu sou contra os exageros, os excessos. Isso escandaliza, isso não faz bem para a ação evangelizadora, não faz bem para a igreja. Mas também não podemos ser pessoas tímidas, pessoas que têm medo de usar os carismas por conta do alto respeito, do respeito humano, porque nos foi imposto uma pressão por conta da cultura, onde a cultura nos leva a ter uma atitude politicamente correta para não sermos criticados. Então, essa é a primeira ameaça, essa pressão da cultura, a mentalidade do politicamente correto. A segunda ameaça, que também é muito séria, à medida que a gente vai crescendo, a gente vai caminhando, vai adquirindo conhecimento, maturidade, a gente começa a achar que os carismas não são para nós. Olha, eu já sou muito sábio, eu já tenho uma boa caminhada, eu já tenho uma boa maturidade, já estou bem preparado, então os carismas não são necessários a mim. Eles são necessários às pessoas que estão iniciando agora, aquelas que estão começando a caminhada. Esse é um grande perigo, uma grande armadilha. Todo servo de Jesus Cristo precisa sempre fazer uso, e um uso maduro, apropriado dos dons, dos carismas. O Espírito Santo é o protagonista da ação evangelizadora. Nós somos os seus instrumentos e
se Jesus disse que a gente deve ir com os carismas, a gente vê também em todo o Novo Testamento, nas cartas, esse encorajamento a fazer uso dos carismas. Por exemplo, São Paulo a Timóteo 1,6: exorto-te a revivar a chama do dom do Espírito, além de tantas outras passagens bíblicas. Se a gente observar, por exemplo, Romanos capítulo 12, versículo 12, vai falar da oração fervorosa. Claro, a oração fervorosa traz essa manifestação carismática. É claro que a gente estuda as diversas formas de oração, a gente sabe que tem a oração mental, tem aquela oração mais silenciosa, tem a adoração silenciosa, mas sem descartar essa oração fervorosa que está em Romanos 12, 12, e que traz para nós essa grandeza, esse entendimento mais profundo de que a gente precisa sim ir com os carismas. Nós precisamos sempre evangelizar com os carismas, eles são necessários. Basta olhar para a vida de Jesus. Muitas vezes a gente pode até ir se perdendo ao longo da caminhada, né? Olha, eu acho que isso aqui eu já devo deixar de lado, isso aqui eu já devo mudar, eu devo agir um pouco diferente. Agora, amados, olhemos para a vida de Jesus. Ele é o nosso mestre, ele é o evangelizador por excelência. Nós o seremos à medida que formos bocas, porta-vozes dele, assim nos ensina a igreja. Então, como é que Jesus agiu no seu ministério terreno? Ele fez sim sempre uso dos dons carismáticos, dos carismas, e eles nunca deixarão de ser necessários na vida da igreja enquanto a igreja peregrina nesse tempo o tempo da igreja e o tempo do Espírito até a segunda vinda de Cristo. E o que são os carismas? São presentes, graças dadas pelo Espírito Santo, e é uma forma também de Deus derramar sua misericórdia, agir poderosamente na vida das pessoas, curando, libertando, restaurando, transformando os corações, aumentando a fé, porque quando acontece uma manifestação carismática, ali tem um sinal da ação de Deus naquele momento, naquele exato momento. Os carismas sinalizam, são ferramentas poderosas que sinalizam a ação de Deus naquele momento. Então, por isso que eles serão sempre necessários. Esses sinais acompanharão os que crerem, acompanharão aqueles que não se prendem ao respeito humano. Então a gente precisa ter cuidado para não ir esfriando pouco a pouco a manifestação carismática em nós, por conta da pressão da cultura e também pela mentalidade de achar que agora eu já sou bem conhecedor, já tenho uma longa caminhada e posso deixar os carismas um pouco de lado. Então, que o Espírito Santo sempre nos desperte, nos leve a entender que nós somos dependentes dele, profundamente dependentes, totalmente dependentes. E onde o Espírito Santo está, onde ele se manifesta, naturalmente se manifestam os carismas, porque os carismas são essas ferramentas que o Espírito Santo nos dá para evangelizar. Nós, claro, precisamos primeiramente desejar ser pessoas cheias do Espírito Santo e ter uma vida transformada. Esse é o primeiro ponto. Pedir que Deus mude a minha vida, me transforme, me converta, me faça uma pessoa melhor, reta, verdadeira, que luta contra o pecado, as paixões, a concupiscência, que busca obedecer a palavra de Deus, ser amigo de Jesus Cristo, ter uma profunda vida de oração. Mas uma pessoa cheia do Espírito Santo, naturalmente os carismas irão se manifestar, a menos que a gente fique preocupado com a nossa autoimagem e vá nos abafando. E pode ser que dentro de nós exista uma voz: opa, cuidado, vai devagar, você está exagerando, tenha cuidado, você está sendo imprudente. E essa voz é que vai abafando os carismas. Nós precisamos dizer: Espírito Santo, é tu que age, não sou eu que vou dizer a hora que o Espírito Santo deve agir, o local, a maneira, não. Ele é quem nos conduz, é quem nos guia, ele é quem determina quando e onde deve acontecer a manifestação carismática. E ela precisa acontecer tanto mais vezes na nossa vida pessoal, familiar, nas orações em grupo, até mesmo orações no ambiente de trabalho, onde quer que seja. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Ele é Deus, ele sabe tudo, conhece tudo. Se ele quer agir, nos abramos, sejamos instrumentos, sem medo, sem reserva, sem respeito humano,
Como dizia Padre Jonas, ele tanto nos encorajou a ir com os carismas, e ele já vinha alertando de que os carismas estavam se esfriando. Então, peçamos ao Espírito Santo, como está lá em 1 Timóteo capítulo 1,6, te exorto a revivar a chama do dom do Espírito que recebeste pela imposição das minhas mãos. Vinde, Espírito Santo, vinde sobre nós. Vinde, Espírito Santo, e renova a nossa vida. Primeiramente nos converte e nos transforma, e renova em nós a manifestação dos carismas, que a gente seja, Espírito Santo, instrumentos dóceis, disponíveis, a ponto de dizer: eis-me aqui, Senhor, conta comigo, da forma como vos aprouver. Disponde dos dons, porque eles são teus, eles te pertencem, eles são para serem colocados a serviço da evangelização. Deus nos abençoe. Peço que você compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, assim você estará ajudando a evangelizar.